Amém, meus queridos. Amém. Tá ruim o som, não tá? Dá uma mexidinha na saída, ou aqui ou lá dentro. Porque o da Marilza também estava assim. Deve ser a saída do amplificador. Melhorou? Parece que melhorou, né? Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida também. Nós precisamos do Senhor, necessitamos, e a palavra do Senhor, ela é alimento, né? Alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Que Deus possa estar falando nessa noite aos corações de cada um de nós, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que aqui nós estamos, Senhor, com essa responsabilidade, Senhor, de trazer a Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações nessa noite, que nós possamos, através da Tua palavra, aprender algo mais a Teu respeito, Senhor, fazer a Tua vontade, realmente servir a Ti com interesse de coração, e que as nossas vidas possam ser, Senhor, cada dia separadas para o Senhor, pois nós só vivemos nessa terra pelo Senhor, para o Senhor, porque se não fosse isso, não teria sentido, Senhor, nós vivermos, mas o Senhor é quem nos levanta, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor que nos mantém de pé. Por isso, Pai, nós te bendizemos e te agradecemos nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmão, vamos nos deter em um capítulo, em um livro, tá ruim, né, Mateus? Tem a ver com a saída, amplificador, Mateus, porque, ou mesa, saída da mesa, não vai ser a mesma coisa, que o seu estava ruim também. Vamos nos deter em um livro que é o livro de Juízes, o capítulo é o 6, vamos começar com capítulo 6, versículo 1, vamos estar lendo até o 6. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Hoje está gostoso, né? Que tá fresquinho, não tem... Se o problema for lá, Mateus, vamos virar o retorno para a igreja e vamos ficar só com o retorno. Tá fresquinho, não tem o barulho dos ventiladores, né? Vamos então prestar bastante atenção na palavra do Senhor e tentarmos absorver o melhor de Deus para as nossas vidas. Esses versículos, Juízes 6, do 1 ao 6, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Acho que você pode até diminuir um pouquinho, tá, Mateus? E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, sem ovelhas nem bois,
nem jumentos, porque subiam com os seus gados, e tendas vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós vamos dar sequência nessa palavra, mas vamos comentando e falando para que os irmãos possam entender. Israel cometeu um erro de desobediência ao Senhor, e os midianitas eram devoradores, os quais Deus permitiu que eles entrassem naquela terra, e como a palavra diz, eles iam destruindo tudo, vinham com as suas tendas, seus camelos, bois, e destruíam a plantação, destruíam tudo o que eles faziam, e com isso Israel empobreceu bastante. Mas por que Deus permitiu que eles passassem por essa situação? Por causa exatamente da desobediência, do pecado. Israel deixou de servir a Deus por um tempo, em outras palavras, esfriaram, começaram a cometer pecados, a adorar outros deuses, o qual não era o Deus verdadeiro. E Deus permitiu então que o inimigo entrasse por 7 anos e fizesse eles passar por aquela situação. Agora, uma coisa interessante. Quando que Deus disse basta? Deus falou basta. Deus ajudou aquela nação, Deus ajudou todo Israel, os israelitas, mas Ele permitiu, mas Ele disse um dia, basta, eu vou ajudar vocês, eu vou levantar vocês novamente. Mas quando que Deus disse isso? Quando eles reconheceram o erro deles e clamaram ao Senhor, como diz o versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles pediram, eles reconheceram e clamaram ao Senhor. Se nós seguirmos aqui, nós vamos ver que eles oraram, eles buscaram a Deus, eles se voltaram para o Senhor por causa daquela situação. Então foi aí que Deus, como não desampara ninguém, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que buscam, Deus não desampara. Aí foi onde que Deus falou, eu vou ajudar vocês. O povo de Israel foi muito abençoado por muitos anos, mas então escolheram desobedecer ao Senhor, o que eu acabei de falar. E para ajudá-los a lembrar dele, o Senhor deixou seus inimigos, os midianitas, tomarem sua comida e seus animais. Os israelitas estavam morrendo de fome, então se lembraram do Senhor e oraram a Ele pedindo ajuda. Muitas vezes nós cometemos desobediências ao Senhor, mas achamos tudo normal, não clamamos a Deus, não reconhecemos os nossos erros, não buscamos ao Senhor, não oramos, não lembramos do Senhor, e o Senhor fica esperando. Não é só nessa passagem, mas em tantas passagens, que o Senhor, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre querendo que nós clamemos a Ele, que nós nos voltemos a Ele, que nós pedimos a Ele, que nós o reconheçamos como nosso Salvador. Mas às vezes nós não fazemos isso. Às vezes deixamos a desobediência, o pecado, permanecer por um tempo em nossas vidas. E com aquele povo, o povo israelita, não foi diferente. Deus permitiu por 7 anos que eles passassem por aquela luta, até que eles não estavam aguentando mais e ele se voltou para o Senhor e clamou ao Senhor. Foi onde que o Senhor os ouviu. No mesmo capítulo, do versículo 12 ao 18,
Quando eles clamaram ao Senhor, dá para se entender que imediatamente o Senhor atendeu aquele povo e ele 6, versículo 12 ao 18. Para vocês acharem aí, estejam acompanhando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e ele disse: Ó Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso aqui o anjo está falando, Deus está falando para Gideão, através do anjo que ele mandou. E ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas, nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura te livrei eu? Te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. O Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu farás os medianitas como se fossem um só homem. Tu ferirás os medianitas como te fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse eu, o Senhor: Eu esperarei até que voltes. Ele recebeu do Senhor, Gideão recebeu do Senhor uma incumbência. Ele falou: ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele, de alguma forma, ele duvidou, ele se sentiu incapaz. Ele fala: Senhor, como posso ferir se eu sou o menor dos filhos do meu pai? Se a minha família é pobre, se a minha família é pequena? Mas o Senhor falou: vai, porque eu sou contigo. No 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha que maravilha, irmãos. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição inferior, nesse sentido, fracos? Eu não posso, eu não consigo vencer. É claro, se nós formos com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir fazer nada, porque sem Deus nós não somos nada. Mas se o Senhor vai à frente, nós somos mais do que vencedores. Porque Ele é quem nos guarda, quem nos dá força é o Senhor. Ele é quem diz: vai, porque eu sou contigo. E se o Senhor falou com você, se o Senhor fala com você, fala conosco, vai porque eu sou contigo, Ele realmente vai. Nós temos que ter força, ter fé e acreditar que o Senhor, Ele é conosco. E como o Senhor começou, como que o Senhor mostrou o que fazer para Ele. No mesmo capítulo, versículo 25, 26 e 27, Deus deu uma missão para ele. 25, 26 e 27.
Eles se voltaram, aquele povo se voltou ao Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, mandou um anjo para falar a ele: eu sou contigo, falar com Gideão: eu sou contigo, e você ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Quer dizer, o Senhor é que fará, o Senhor é que vai fazer. E Deus foi e falou para ele assim: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou os 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe disse. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele, cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. Irmãos, nós podemos ver 2 coisas aqui. Uma ordem do Senhor. O Senhor falou: vai e faça isso. Outra, o que antes aquele povo não tinha feito, que era obedecer ao Senhor e fazer as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o planejado do Senhor, segundo o que Deus lhe mandara. Hoje ele obedeceu. Gideão foi e fez exatamente como o Senhor pediu. O Senhor falou: vai lá e derriba o altar e oferece o segundo boi em holocausto a mim. E o que Gideão fez? Juntou 10 homens, foi lá e fez isso. Só que, em contrapartida, isso provocou naquele povo, no restante daquela nação e os medianitas, uma ira, uma revolta, e eles, se nós seguirmos aqui, eu não vou seguir, depois os irmãos podem até em casa ler, porque é muito grande o texto, se for falar certinho, fica muito grande, não daria tempo. Mas se nós seguirmos aqui, nós vemos que eles cogitaram entre eles: quem fez isso? Né? E foi falado, foi Gideão e seus homens. E por aí começou uma revolta entre aquele povo, e eles se juntaram, não só o restante de Israel, aqueles que estavam adorando outros deuses, que estavam desobedecendo por aquele tempo todo ao Senhor, também foi juntado outros povos. No 33 e 34, se não me foge a memória, é isso mesmo. 33 e 34 diz assim: todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram em um corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel, né? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Irmãos, nós podemos ver que houve sim uma revolta daquele povo contra Gideão e aqueles que derrubaram aquele altar que eles tinham construído, assim como o Senhor pediu. Mas o Espírito Santo do Senhor revestiu a Gideão e deu graça a ele, e ele foi fortalecido. Na sequência, ele começou um diálogo com o Senhor,
ele começou a se preparar para enfrentar aquele povo, pois sabia ele que muitas lutas haveriam, pois aqueles povos se revoltaram e estavam todos prontos para guerrear, para lutar contra o povo israelita. Mas uma coisa que é bem certo, que eles não sabiam ou não contavam com isso, que o Senhor era com aquele povo, o Senhor era com os israelitas. E o Senhor é conosco. O Espírito Santo do Senhor revestiu a Gideão, e ainda que ele se sentisse fraco, ainda que ele se sentisse incapaz, ainda que ele se sentisse o menor de todos, mas ele começava a se sentir forte diante do Senhor e para o Senhor, porque o Senhor estava com ele. O Senhor, ele é com cada um de nós. Nós somos o povo de Israel. E se Deus nos mandar fazer algo, quem é que nos capacita? O Senhor. Quem é que nos dá graça? O Senhor. O Senhor é quem vai à frente. Gideão, ele se sentia incapaz e ele não achava que podia libertar o povo israelita. Ele não acreditava, ele não se sentia capaz de libertar Israel, pois o que era contra ele, os medianitas, era um exército muito grande. A Bíblia fala que eram mais de 135 mil soldados no exército medianita, mas o Senhor deu sabedoria e força a Gideão. A diferença está onde, irmãos? Se nós estamos com Cristo, se nós estamos com Deus à frente, se nós podemos contar com a presença do Senhor, se Deus vai à frente, não existe exército, não existe muralhas, pois todas cairão por terra, porque o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é maior. Amém? E então Gideão começava a se sentir forte, porque Deus tinha prometido: eu sou contigo. E ele começa a provar, Gideão começa a provar ao Senhor, e ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, me dê sinais. E Deus ouve a Gideão. Irmão, você sabia que nós podemos pedir provas do Senhor, nós podemos pedir sinais, e eu não diria que todos, mas pelo menos alguns o Senhor, Ele nos dá do jeito que nós pedimos. Nós temos essa liberdade diante do Senhor. Confirmação. Eu vou ler um pedacinho aqui, uma parte do que Gideão falou ao Senhor, do que Gideão propôs ao Senhor na preparação para enfrentar o povo medianita, para conseguir vencer aquele povo. Pois Israel, a Bíblia fala que os soldados de Israel eram apenas 32 mil homens. Eram 32 mil soldados apenas. Do outro lado, tinha mais de 135 mil. Vejamos que a diferença é muito grande. Mas, se nós estamos com Deus, a quantidade não importa. E no decorrer dessa leitura nós vamos ver que Deus fez muito mais ainda, Deus provou muito mais de que não é o tanto, não é a quantidade. Eram 32, mas esse número foi caindo, e nós vamos ver para um número que aos nossos olhos é assustador. O que caiu foi o que os verdadeiros
soldados, aqueles que não fogem da guerra, aqueles que estão preparados, aqueles que estão prontos para enfrentar os adversários. Deus já tinha dado a ordem e dito que Gideão e seus homens, seus soldados, venceriam o exército dos medianitas. No 36, diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. O Senhor falou: você vai livrar Israel, eu sou contigo. Mas ele ainda tinha uma certa dúvida, porque ele se sentia incapaz. Ele estava buscando essa força no Senhor, então ele começou a propor: Senhor, se és que livrará Israel por minha mão, como tens dito, eu vou pôr um velo e a secura sobre toda a terra. Então conhecereis, e haverá secura em toda a terra. Então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Ele propôs algo ao Senhor. Ele fez uma prova ao Senhor. Se é isso, faça isso. Interessante que não é dar ordem ao Senhor. Nós não devemos dar ordem ao Senhor, porque quem dá as ordens é o Senhor. Mas nós podemos com humildade pedir ao Senhor. Nós podemos com humildade falar: Senhor, se for a tua vontade, faça isso. Com humildade, Deus nos conhece, Deus conhece os nossos corações, sabe das nossas limitações. Ele sabe o quanto nós estamos sendo verdadeiros, e Deus, Ele na maioria das vezes, Ele responde e Ele aceita as propostas que nós fazemos ao Senhor, de prova, de confirmação, assim como a Marilza falou, de confirmação, porque Ele realmente quer que nós tenhamos certeza de que Deus é Deus. Se Ele mandou, Ele é capaz de cumprir. E assim sucedeu, 38, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Olha aí, ele pediu que o orvalho caísse sobre o velo. E aconteceu isso. Deus, quem é que pode fazer esse tipo de milagre? Só o Senhor. Coisas que para os homens é impossível, para Deus é muito possível. As coisas impossíveis só vêm do Senhor. Quando nós passamos por uma dificuldade, passamos por uma luta que nós não vemos saída e nós pedimos ao Senhor, é porque nós confiamos no Senhor. É porque nós sabemos que Deus pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz milagre. E aqui, para provar a Gideão que ele era Deus e que ele podia, ele fez exatamente como Gideão pediu. E aquele velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão, 39, e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, e ainda falarás só desta vez. Se ainda falarás só desta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Irmãos, olha só que interessante. Se nós formos olhar aos nossos olhos naturais, nós diríamos que Gideão estaria brincando com Deus, né? Ele falou: Senhor, caia sobre o velo orvalho.
Deus fez. Aí ele foi e falou: Senhor, agora retira do velo o orvalho e deixa o orvalho no vale e menos no velo. O que Deus fez? Deus ouviu e novamente fez. Deus orvalhou aquele velo a ponto de sair uma taça cheia d'água. Gideão pediu novamente que aquele velo ficasse seco e Deus assim fez. Gideão temia tanto a ira do Senhor que ele falou: Senhor, não se ire contra mim. Mas ele mais uma vez pediu esta prova e o Senhor o cumpriu. Em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, Pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz milagre, é o Deus que faz o impossível. Partindo para o capítulo 7, vamos começar com versículo 1. Essa mensagem, irmãos, essa passagem bíblica, ela é muito extensa. Depois os irmãos quiserem em casa acompanhar cada versículo detalhadamente de como o Senhor falou àquela nação, como o Senhor falou a Gideão, como chefe daquele rebanho, como chefe daquele exército de 32 mil homens, os irmãos vão entender. Mas como é grande, eu pulei alguns textos, fui nos textos mais principais, para não se tomar muito tempo e de repente não conseguir concluir aquilo que eu creio que Deus quer falar a cada um de nós nessa noite. Vamos ler do capítulo 7, versículo 1 ao 7. Então Jerubal, que é Gideão, o nome de Gideão é Jerubal, né? Que é Gideão, se levantou de madrugada. Antes disso, irmãos, teve um processo de preparação. Como eu falei aqui, são detalhes no decorrer de todos esses versículos anteriores. Existe sim essa preparação. Deus mandou que Gideão fizesse e ordenou. Já tinha ali o exército contrário, o exército inimigo pronto para lutar e querendo matar a Gideão, mas o Senhor era com Gideão, ele os livrou, ele foi com Gideão, assim como é conosco, e ele livrou e preparou Gideão e seus homens para então lutar como ele prometeu, como se fosse um único homem. Isso quer dizer, é a força do Senhor, não é a força humana. É a força de Deus que pode todas as coisas e não a força humana e não a quantidade humana. 7:1. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde
e medroso, volte e vá se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lambiam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lambe as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Irmãos, o que me chamou bastante atenção aqui nesses versículos é que eram ao todo 32 mil soldados. Mas no meio daqueles soldados tinham medrosos, tinham aqueles que não tinham coragem, não enfrentavam as lutas, e de cara foi separado 22 mil soldados. 32 mil pessoas, 32 mil soldados, já era, vamos dizer assim, aos nossos olhos, em comparação aos medianitas, muito pequeno. 32 mil para 135 mil ou mais, já era um número bem menor. Mas Deus conhece os nossos corações, e Ele conhecia aquele povo, Ele conhecia aqueles soldados, e Ele sabia que no meio deles tinham povo desencorajado, tinham soldados sem coragem. E Deus ordenou que aqueles que tivessem medo voltassem apressadamente para as montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil apenas ficaram. Aí nós falamos assim, tá bom, 32 mil, 22 mil voltaram, ficaram 10 mil. É um bom número, mas não, irmãos, não é. Para Deus ainda não é um bom número, porque Deus conhecia mais pessoas dentro daqueles 10 mil. E Deus continua fazendo prova. E o que Ele disse? Desce a água, eu vou continuar provando esse povo. Eu vou continuar provando esses soldados. E a prova foi: aqueles que beber água, como o cão bebe, lambendo, se abaixando de joelho, esse está reprovado. E quem que reprovou? Foi eu? Foi o tio Luciano? Não. Foi o irmão Vanderlei? Ou qualquer um de nós? Não, foi o Senhor. Quem reprovou foi o Senhor, assim como quem aprovou os que ficaram, os 300 apenas que ficaram, foi o próprio Deus. Ele fala que aquela quantia era muito grande, porque Deus não queria que o próprio povo de Israel se vangloriasse falando: foi nós que vencemos com as nossas forças.
Deus sabia que isso pode acontecer, poderia ter acontecido. Quantas vezes nós, às vezes, achamos que temos forças o suficiente para fazer algo, talvez pelo número, talvez pela capacidade de conhecimento, talvez porque lemos mais a Bíblia, talvez porque oramos mais, talvez porque somos bonzinhos, talvez porque fazemos só o bem. Nós achamos que podemos, mas irmãos, sem Deus nós não podemos nada. E Deus temia que aquele povo falasse, nós vencemos, e não colocasse Deus como prioridade, não colocasse Deus em primeiro lugar. Deus disse assim, esse número ainda é muito grande. Aí foi quando ele disse, aquele que for medroso está separado, pode voltar. E de cara 22 mil soldados voltaram. Que não sejamos nós, nenhum de nós, esses 22 mil. Somos soldados do Senhor? Somos. Somos eleitos do Senhor? Somos. Mas nós podemos ter medo. Podemos não ter coragem. Aqui se trata de uma guerra, se trata de uma luta. Mas quantas lutas nós temos diária com os nossos inimigos, com o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o nosso eu, nós mesmos. O maior inimigo somos nós mesmos. A nossa carne, que o tempo todo está ali lutando contra o Espírito. E Deus disse, ainda é muito. Os medrosos voltem. E de 10 mil, Deus fala, eu vou continuar provando vocês, porque eu quero aqueles que realmente estejam prontos, capacitados para lutar. Desce as águas para beber água, e aquele que beber como cão está reprovado, pode voltar. E aquele que tomar a água com a mão, levando a boca, esse está aprovado. Irmãos, por que Deus fez isso? O soldado que abaixasse para tomar água direto à fonte, direto ao rio, se ajoelhasse e baixasse, ele estaria desatento, o inimigo poderia chegar de surpresa e pegar ele. Vocês já viram, eu acredito que sim, nos videozinhos da internet, eu fiz essa ilustração numa vez que eu ministrei aqui, e vou falar de novo a respeito dos animais. Eu gosto muito de ver os vídeos da natureza dos animais, a luta diária dos animais lá. Um animal, por exemplo, a onça, é um animal bastante esperto. Ele baixa, sim, para tomar água direto ali, porque a onça não vai fazer isso, só como exemplo. Mas ela baixa e fica o tempo todo atento, porque o inimigo pode chegar, ainda que a onça é um dos predadores mais respeitados na natureza, mas mesmo assim, a onça ela tem cuidado, ela não se distrai, porque, voltando aqui para para a palavra, para a nossa realidade, se nós nos dispersarmos, se nós ficarmos descuidados no dia a dia, o inimigo ele pode nos atacar. Por isso Deus fez aquela prova. Aquele que tomar água direto na fonte, de joelho, sem usar as mãos, está reprovado, porque naquele momento em que ele baixa para tomar água,
ele não tem visão, ele não tem muito pouquinho de lado, para trás ele não tem visão nenhuma, e o inimigo pode pegar ele naquele momento. Então Deus reprovou aqueles soldados. Mas Deus sabia que aqueles que levassem a mão na água e levassem a boca estaria se alimentando, tomando água, matando a sua sede, porém estava atento. Eu imagino que eles tomavam e olhavam dos lados, olhavam para trás. A Bíblia não fala qual é a posição, mas dá a entender de que de joelho não era, porque de joelho os outros baixaram, se ajoelharam e foram direto. Eu imagino que eles ficaram de cócoras, quem sabe, e baixava, mas eles ficaram sempre atentos. E quantos soldados fizeram isso? Apenas 300 soldados. Eram 10.000. 9.700 foram novamente reprovados. Não por coragem, mas por desatenção. Desses 10.000, eles tinham coragem, vamos à luta, mas eles estavam, 9.700 estavam desatentos e Deus os reprovou. Isso nós podemos trazer para as nossas vidas. Podemos trazer para a nossa experiência diária, cada um de nós diante do Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele está aí. Lá eram os medianitas, era aquele exército que queriam atacar toda Israel, aqueles soldados israelitas. Mas nós hoje somos os soldados do Senhor. Nós somos os soldados israelitas. Mas nós não podemos ficar desatentos. Nós não podemos permitir que o inimigo ache brecha para nos atacar. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por outro lado, irmão, nós podemos em Cristo ter a certeza de que o inimigo não tem nenhum poder sobre nós, porque nós somos guardados pelo Senhor, aqueles que estão atentos, aqueles que estão sempre atentos ao que pode te fazer mal, ao inimigo das nossas almas. E uma vez que Deus provou e separou aqueles homens, aprovou eles com um número, eu disse no início que é um número aos nossos olhos assustador, de 32.000, se resumia a apenas 300 homens, é uma redução muito grande. Mas esses 300 eram os aprovados pelo Senhor. E com isso, eu não vou dar sequência, mas a palavra diz que com esses 300 homens, Gideão venceu aquele exército dos medianitas. E a glória não ficou para eles, por quê? Porque não tinha a menor condições 300 homens vencer um exército de mais de 135.000 soldados que se juntaram àqueles povos contra eles, mas eles venceram. Nós somos e devemos ser estes 300 homens, preparados,
aprovados, separados pelo Senhor para lutar, para guerrear, atentos àquilo que o Senhor tem nos ensinado, àquilo que o Senhor tem nos ordenado. E o que eu gostaria de falar dentro dessa palavra para cada um de nós é que tudo isso começou por uma desobediência do povo israelita, uma desobediência ao Senhor. Nós podemos ser desobedientes ao Senhor? Claro que podemos. Nós somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos. Mas, irmão, não deixemos que essa desobediência permaneça por 7 anos em nossas vidas. Se nós pecarmos contra o Senhor, segundo a palavra, eu já disse no início, até que nós nos arrependamos, pedimos perdão ao Senhor e reconhecemos que nós erramos, que nós desobedecemos ao Senhor, o Senhor vai ficar quietinho, Ele não vai fazer nada, porque nós mesmos não reconhecemos. Deus quer primeiro que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, nos voltemos ao Senhor e pedimos perdão a Ele. Vocês veem que no início, de imediato, quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor de imediato mandou um anjo e falou a Gideão: vai, que eu sou contigo. Em outras palavras, Deus disse assim: o fim, isso vai acabar, essa luta vai acabar porque eu vou vencer os midianitas. Vou usar você e 300 soldados para derrotar os midianitas. E é claro que assim foi feito, mas assim foi feito porque eles se colocaram diante do Senhor e o Senhor foi à frente. Onde o Senhor se faz presente, não há barreira, não há muralha, não há nenhuma luta invencível, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Outra coisa é, devemos confiar no Senhor e jamais nos gloriarmos de nós mesmos, deixando Deus de lado, porque a nossa vida já é um agir do Senhor. Nem eu e nenhum dos irmãos, nenhum de nós, podemos acrescentar 1 segundo sequer em nossas vidas. Então, se nós vivemos pela graça do Senhor, vivemos pela misericórdia do Senhor. E Gedeão passou a confiar no Senhor mais ainda. Por mais que ele se sentiu incapaz, mas ele foi encorajado pelo próprio Deus a ir com apenas 300 soldados. O Senhor libertou o povo de Israel, que estava preso naquela servidão, naquela angústia, vinham sofrendo pelos midianitas, aquele povo que destruía os midianitas. Os midianitas, a função deles era destruir. Hoje nós podemos dizer que os midianitas é o inimigo das nossas almas. É aquilo que nos impede de servir ao Senhor. É aquilo que tem nos forçado a desobedecer ao Senhor e permanecer na desobediência. Que nós não sejamos, nenhum de nós, igual àquele povo naquela época, naquele tempo de 7 anos ali, onde desobedeceram
e permaneceram na desobediência. Podemos errar? Sim, podemos, mas devemos imediatamente nos voltar ao Senhor, pedir perdão, reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas, porque Ele é conosco e Ele quer que nós sejamos. Busquemos a Ele. Ele quer que nós clamemos ao Senhor. Às vezes nós erramos, irmãos. Queremos algo, eu falo até de mim. Queremos algo, mas por acreditar que Deus nos conhece, que Deus nos sonda, Deus vai ouvir o nosso clamor interior, sem palavras, sem buscar ao Senhor, sem clamar a Ele, sem se ajoelhar diante dEle. Nós às vezes temos essa tendência em achar que Deus vai fazer, mas Deus não faz se nós não buscarmos a Ele, se nós não clamarmos a Ele. Prova disso, eu imagino aqui que Deus queria libertar aquele povo, Deus queria libertar a Israel daquela servidão, daquele povo medianita, mas eles não queriam, porque eles permaneceram na desobediência e deixaram. A gente dá para entender que eles esqueceram o Senhor, mas o Senhor estava ali orando, olhando e esperando que eles se voltassem para Ele, para o próprio Deus, e clamassem: Senhor, nós não aguentamos mais. Irmãos, se nós temos algo a pedir, a clamar ao Senhor, em nome de Jesus, vamos clamar, vamos buscar ao Senhor. É uma falha, novamente volto para mim, é uma falha nossa acharmos que Deus vai nos ouvir, que Deus vai fazer aquilo que nós queremos sem buscarmos a Ele, sem clamarmos a Ele, sem reconhecermos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Ele é, mas Ele espera que nós o reconheçamos. Ele espera que nós busquemos a Ele. E assim Ele vai poder de imediato. Tem tantas partes na Bíblia que nos prova isso, que Deus nos ouve de imediato. É claro que nós às vezes pedimos ao Senhor e Ele não nos responde de imediato, mas Deus também conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas intenções e melhor, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes o que queremos não é o querer do Senhor. Às vezes o que pedimos ao Senhor não é o melhor para nós naquele momento. Deus pode até nos ouvir e nos dar e fazer aquilo que queremos, aquilo que clamamos, aquilo que pedimos, mas às vezes não é no nosso tempo. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque quem sabe de todas as coisas, quem conhece as nossas vidas, quem cuida de cada um de nós, é Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, até porque eu não posso acrescentar um minuto, um segundo na minha vida. Eu posso até falar, eu vou, mas se Deus permitir. Eu posso até falar, vai acontecer isso, mas está no futuro, e o futuro pertence a quem? A Deus. O futuro não nos pertence. O único futuro que nós devemos nos preocupar é a salvação eterna, essa sim. E ela é presente em nossas vidas. Mas é o morar com o Senhor, é o estar com o Senhor. E a salvação eterna, essa sim, deve ser uma preocupação nossa, hoje, amanhã e sempre. Esse é o único futuro que nós devemos nos preocupar. Os demais é se Deus permitir,
é se Deus quiser, é se for a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa trazer um esclarecimento do que Deus quer para cada um de nós. Eu, com essa palavra, aprendi bastante, principalmente isso. Devemos clamar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos pedir, devemos abrir as nossas bocas em oração e falarmos com Deus a respeito daquilo que queremos, daquilo que almejamos, do perdão que queremos, da aceitação do Senhor. Nós devemos falar com o Senhor. Ele nos conhece? Amém? Claro que conhece. Mas Ele quer ouvir de cada um de nós. Ele quer ouvir da minha boca, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você peça. Um filho não pode, aliás, um pai não pode conceder a vontade de um filho se ele não pedir. Deus sabe o que é melhor para nós, mas Ele quer que nós peçamos a Ele. Ele quer que nós falamos ao Senhor, Ele quer que nós dialogamos com o Senhor. Ele espera isso. Quem é o nosso Pai? O Senhor. Quando nós vamos pedir algo aos nossos pais terrenos, nós pedimos, nós falamos: Pai, eu quero isso, me dá isso. Mãe, eu quero isso, me dá isso. Não é isso? Não é dessa forma? As crianças: Pai, eu quero isso, compra isso para mim, Pai. O pai vai analisar se pode sim ou não, se é o melhor para aquela criança ou não, se é o melhor para aquele filho sim ou não. Mas ele pediu, porque se ele não pediu, o pai não sabe. O nosso Senhor sabe sim, mas Ele quer que nós peçamos a Ele. Ele espera que nós conversemos com o Senhor. Amém? É uma palavra bastante simples, essa questão, mas em muitos textos nós temos essa demonstração de que o Senhor quer que nós clamemos a Ele, que nós pedimos a Ele, que nós peçamos a Ele, que nós dialoguemos com o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, e que nós possamos, sim, cada dia lembrar que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Pai, e se Ele nos mandou, é porque Ele nos capacita, que sejamos um desses 300 e não os demais, que sejamos soldados fortes, atentos e sempre ouvindo ao Senhor, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço nessa noite por essa palavra, Pai. Pai, eu sei que Tu falas como Tu queres, Pai. Pai, eu agradeço pelo entendimento, Senhor, que o Senhor me deu, que deu a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, com a Tua palavra, aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos falar. Mas que não fique só nisso, Senhor, mas que tenhamos os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, Senhor, para entender o Teu propósito para as nossas vidas, para entender o que Tu queres falar, e que possamos ter liberdade, Senhor, diante de Ti, para conversar com o Senhor, pois o Senhor é o nosso Pai. A Tua palavra diz que nós temos liberdade de Te chamar de Paizinho, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós temos liberdade diante de Ti, Senhor, com reverência, com respeito, com educação. Nós temos liberdade diante de Ti, porque o Senhor é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Nós somos os Teus filhos, Pai, criados por Ti.
Que cada um de nós, Senhor, possamos estar cada dia mais e mais perto de Ti, que possamos aprender mais e mais de Ti, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor tem nos falado. Que tenhamos ouvidos, Pai, atentos a Te ouvir. Pai, eu Te agradeço nessa noite, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não sei se tem algum aviso. Não? O irmão Lino com a família, não sei qual o motivo que não veio hoje, mas que Deus esteja abençoando a eles. Algum motivo teve, né? Ele está em Vilhena? Eu conversei com ele hoje, mas achei que ele estava aqui.